Salve, salve, torcida botafoguense, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo para falar do preço dos ingressos, né? Que o Botafogo divulgou nesta quinta-feira para o jogo contra o Flamengo. Preços caros, vou analisar aí os valores nesse vídeo e também falar um pouco mais sobre a divisão do estádio, né? Vamos continuar um pouquinho aí desse tema aí que eu já falei na quarta-feira, mas agora com mais informações, né? A gente consegue também ter uma opinião mais completa em relação a isso. Você que está chegando, deixa o like, se inscreve no canal e também, após o vídeo, deixa a sua opinião, que é super importante. Bom, vamos lá. Preço dos ingressos, tá? O Botafogo divulgou aí nesta quinta-feira, inclusive data e horário do jogo também foram divulgados, né, pela CBF. O jogo será no dia 1º de maio, uma quinta-feira, dia do trabalhador, feriado do trabalhador, às 8 horas da noite no estádio Almeidão. Preço dos ingressos, R$ 500 nas cadeiras, R$ 400 no setor sol do Flamengo e R$ 300 no setor sombra do Botafogo. Eu até achei, tá, que os preços da sombra e do sol seriam iguais. Até me surpreendi positivamente com o preço do Botafogo sendo abaixo, tá? Que é o correto, tá? Mas até fiquei ali com uma leve suspeita que teríamos preços iguais para esse confronto nos dois setores. Mas felizmente a torcida do Botafogo tem um ingresso um pouco mais barato, mas é caro, né? Os ingressos para esse jogo são caros. E aí, claro, a SAF quer lucrar. Quer lucrar em cima do visitante, né? Porque a torcida do Flamengo é numerosa, vai ter uma oportunidade quase que única de ver o seu time profissional por uma competição oficial aqui no estádio Almeidão, né? O Flamengo até viu a Paraíba nos últimos anos, mas com um time ali sub-20 e em jogos de menor valor pelo Campeonato Carioca, então a SAF também quer aproveitar essa questão do visitante. E já em relação ao preço para o torcedor do Botafogo, ele também é salgado por dois motivos. Primeiro que você não consegue abaixar muito, tá? Se a SAF colocasse, por exemplo, R$ 100 para a torcida do Botafogo e 400 para o setor visitante, a proporcionalidade não seria liberada e aceita pelo PROCON, tá? Porque seria uma discrepância muito grande dos valores. Então, ou o Botafogo teria que diminuir o preço do setor visitante ali para deixar mais próximo, ou aumentar para a torcida, para a própria torcida, que também não seria interessante, né? Você ter um preço ali menor para depois aumentar, também não seria, não teria uma boa aceitação. Então, primeiro ponto esse, que dificilmente o PROCON iria liberar preços tão diferentes de um setor para o outro. E tem a questão também que se fosse muito mais barato o setor da torcida do Belo, muitos infiltrados iriam comprar, então não seria nem garantia que seriam de fato ali só torcedores do Botafogo. E também tem a questão que a SAF quer fazer que o torcedor vire sócio, né? R$ 300 o ingresso inteira para esse jogo. Se você virar sócio do setor sol, você vê esse jogo na sombra e vê todos os demais jogos do Botafogo na Série C, pagando ao todo R$ 200, né? Que é menor do que o preço do ingresso para o único jogo do Flamengo. Então, esse preço também alto se justifica pela escolha da SAF que faz sentido de mostrar para o torcedor, é mais fácil você virar sócio, você vê mais jogos e por um preço mais barato. E até para quem quer virar sócio do setor sombra, também vale a pena, né? Porque R$ 80 o ingresso, né, para quem paga inteira, para o torcedor que vai pelo menos, sei lá, metade dos jogos da Série C, que não vai a todos, mas que vai metade, vai sair mais barato também. Então é isso, né? Você tentar potencializar, aproveitar esse jogo para você potencializar o seu sócio torcedor, o que está funcionando, né? Já aumentou aí nos últimos dias aí mais de 500 sócios. Eu acho que até o dia do jogo vai aumentar consideravelmente pelo que o clube tinha antes da chegada da SAF. Então, no final das contas, até vai ser positivo. Mas eu acho que poderia ser um ingresso um pouco mais barato, tá? Eu acho que podia ser 400 nas cadeiras, 300 torcida do Flamengo, 200 torcida do Botafogo. Ainda você manteria uma vantagem de ser sócio, ainda seria justificável, mas você também teria um preço ali que fica um pouco mais na realidade da cidade, ao mesmo tempo da realidade do jogo, né? Questão básica de oferta e demanda. É um jogo que chama muita atenção,
das duas torcidas, e aí você, obviamente, não tem como fazer ingresso pelo preço ali habitual que se faz, né? Então você, de fato, teria que aumentar até para aproveitar esse jogo, para fazer renda, e, enfim, o Botafogo virou SAF e o objetivo dos caras é lucrar, né? Então tem esse lado, mas eu acho que poderia ser de fato um pouco mais barato. Então eu acho que está muito caro. Eu pego o exemplo, por exemplo, é ótimo. Eu pego o exemplo Altos e Botafogo. Altos e Botafogo não, Altos e Flamengo. Pela Copa do Brasil há 3 anos atrás. Os ingressos eram 250 e 150. E aí você colocando uma proporção, né? 3 anos atrás, enfim, o ingresso obviamente teria que ser um pouco maior, né? Já se passaram 3 anos. Você colocando 300 e 200, seria basicamente o que foi pago há 3 anos naquele jogo, que eu acho que é uma realidade que é mais parecida, tá? Do que a gente tem agora. Por exemplo, Flamengo e Maringá também há alguns anos na Copa do Brasil era 390 o ingresso. Acho que era 390 e 180 os preços. Então também não era muito diferente do que o Botafogo, por exemplo, está cobrando, mas eu acho que poderia ser de fato mais barato. Bom, sobre a questão da divisão do estádio, né? Falar um pouquinho sobre isso. Fiz um vídeo já, mas ainda só com algumas informações preliminares, basicamente só com a informação da divisão, ali sem muitas outras informações. Até muito da leitura que eu fiz se confirmou porque foi essa divisão, mas a gente teve aí muita discussão. Por que o Flamengo não ficou na sombra e o Botafogo no sol, né? E aí foi justificado pelo Alexandre Cavalcante, mandei mensagem para ele, e ele me disse que o Botafogo não foi para o sol porque na sombra se cabe mais torcedores e o Botafogo queria ter ali mais torcida. Então se fosse o inverso, Botafogo no sol e Flamengo na sombra, você teria o inverso, você teria 40 do Botafogo e 60 do Flamengo, né? Então também acho que não seria bem aceito pelo torcedor. Eu entendo o torcedor querer muito a arquibancada só pela questão da transmissão, da visibilidade, de mostrar uma festa para o Brasil. Eu acho que é um argumento super válido, eu acho que faz sentido. Mas a partir do momento que as forças de segurança não liberam duas torcidas no mesmo setor, e aí até acho que se teve uma confusão hoje, porque muita gente falou, pô, mas o coronel lá da PM desmentiu, né? Desmentiu a SAF do Botafogo, porque ele disse que não foi ele que definiu a carga de ingressos. De fato, ele não definiu que vai ser 640 nem os lados, mas ele definiu as forças de segurança, bombeiros, MP, polícias, que não seria ideal ter duas torcidas no mesmo setor, porque poderia ter confusão. Então, se a polícia não garantiu essa segurança, né, não garantiria essa segurança de divisão do setor, restou ao Botafogo escolher um dos lados. E a justificativa foi escolher o lado que se dá para ter mais torcedores do clube, que é o setor sombra, porque o setor sol, segundo o Botafogo, cabe menos gente, e ainda mais porque lá tem uma divisória, né, do setor visitante para o setor da arquibancada geral do Botafogo, da torcida do Botafogo. Então ali se cabe menos torcedores. Então acho que é até uma justificativa plausível, né? E repito, os órgãos de segurança não definiram 60 e 40, mas definiram indiretamente ser basicamente meio a meio, porque não se foi liberado duas torcidas no mesmo setor. E aí o que o Botafogo ia fazer? O Botafogo ia colocar sua torcida na sombra, ia colocar só 10% ali do setor sol para a torcida visitante, ia deixar o resto vazio e perder dinheiro. Também acho que não faz sentido, tá? Também acho que não faria sentido. Então, eu acho que nisso tudo, eu acho que o grande erro da SAF foi a comunicação. Ela criou uma expectativa na torcida que não se confirmou, nem de ter o 90-10 e nem de ter a sua torcida aparecendo na transmissão. Então, eu acho que o que mais pegou para o torcedor foi isso. A torcida do Flamengo sendo a torcida que vai aparecer na transmissão nacional. E é um jogo até que é do Amazon Prime, tá? É um jogo até que vai ter menos visibilidade do que teria se tivesse uma transmissão em TV aberta da TV Globo, por exemplo. Seria uma exposição maior, mas claro, não vai deixar de ser uma grande exposição porque é um jogo de Copa do Brasil e é um jogo do Flamengo. Então acho que o erro da SAF foi esse. Foi se antecipar com informações sem saber qual seria a posição
dos órgãos de segurança, estádio do governo, segurança do governo, regras do governo, né? Iria ser basicamente isso, não teria muito o que mudar, né? E aí eu acho que o Botafogo falou demais sem ter certeza do que poderia fazer no estádio, que não é dele. A segurança também não é privada, né? A grande maioria dos estádios no Brasil hoje é com segurança privada, coisa que não acontece na Paraíba. Então isso dá até um poder maior da própria polícia e dos órgãos de segurança decidirem como vão ser os eventos, porque normalmente a polícia só faz segurança fora do estádio, né, nos arredores e não dentro. Então se o Botafogo não tinha um interesse ou não, nesse momento não tem a condição de garantir uma segurança privada com eficiência para o confronto, teria que ficar, de fato, nas mãos ali dos órgãos de segurança, teria que chegar numa decisão que fosse basicamente de comum acordo. Então, o que foi de comum acordo foi o Botafogo ficar com a maior parte do estádio, enquanto a polícia teve o seu pleito atendido de ter uma torcida em cada lado e não ter divisão de setores, divisão de torcidas no mesmo setor. Então, o acordo foi esse. E o Botafogo, com a SAF chegando agora aqui à cidade, querendo ter boas relações com o governo do estado, até porque tem uma intenção a médio e curto prazo do Botafogo ter ali a administração do estádio Almeidão. Os caras não iam bater de frente, né? Os caras não iam bater de frente. Então foi uma questão política, diplomática, que acabou tendo essa decisão que não é perfeita, não agradou a torcida, boa parte dela, mas também não acho que é o fim do mundo, tá? Eu, por exemplo, não tenho essa sensação que boa parte da torcida tem de ser uma decisão que é pior do que vender o mando de campo. Para mim, vender, né, o mando de campo seria muito pior. Seria muito pior, você não teria nem torcida do Botafogo, teria 2% do estádio, o ingresso seria caro do mesmo jeito, se não fosse maior, maior o preço, né, mais caro. Então não consigo ver que vender o mando de campo seria melhor do que o que aconteceu. Acho que pelo menos o Botafogo vai ter sua torcida, vai apoiar, né, vai estar numa arquibancada que é mais próxima do campo ali para exercer algum tipo de pressão, vai estar no estádio ali que conhece, né, os atalhos, iluminação deficitária, não deixa de ser ali uma vantagem. Mas então é isso, né? Então acho que sobre esse assunto acho que é isso, acho que não dá para dizer que a SAF poderia bater o pé, poderia, enfim, eu acho que não conseguiria, tá? Se os órgãos de segurança não vão dar o aval, fica muito complicado você fazer o evento e se responsabilizar por qualquer coisa que aconteça, tá? Então eu acho que, infelizmente, foi isso que aconteceu. Até seria melhor mesmo a torcida do Botafogo na arquibancada sol, aparecendo na transmissão, mas aí com menos torcedor, também não sei se seria uma decisão boa, assim, é um negócio que ainda teria que pensar um pouco melhor. Menos torcedor, mas aparecendo, não sei. Eu acho que a informação divulgada no Brasil que se teria mais torcedores do Flamengo no estádio do que do Botafogo, acho que pegaria bem pior do que a torcida do Flamengo aparecendo para a TV, por exemplo. Eu acho que pegaria pior. E muito pior pegaria vender o mando de campo. Eu acho que aí seria se apequenar de vez. Seria muito pior do que o que aconteceu. Não é perfeito, não foi o ideal, mas também acho que o Botafogo ficou de mãos atadas. Né? Ficou de mãos atadas com a decisão dos órgãos de segurança e a única saída do Botafogo seria garantir a segurança privada, que eu acho que para esse momento o clube não quis fazer, até por acho que não ter expertise e também para não gastar tanto, né? O clube quer lucrar com o jogo, então segurança privada demandaria um custo maior. Então também tem esse detalhe, e repito, o erro da SAF foi ter se pronunciado sobre divisão de ingressos, sobre coisas para a torcida que ela não iria conseguir cumprir. Eu acho que faltou um pouquinho mais, até da galera que está aqui, né, que tem contato com a SAF, dar uma avisada. Não vamos divulgar nada, não, vamos esperar os órgãos de segurança, vamos fazer essa reunião, vamos esperar. Acho que faltou isso, faltou um pouco mais de cautela. Né? Às vezes falar de menos é bom, né? Assim, falar demais às vezes
Quem fala demais às vezes acaba... quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Tem esse ditado aí que eu também nem sei o que significa direito, mas tem. Eu acho que faltou um pouquinho aí pro Botafogo, um pouco mais de profissionalismo, esperar as decisões para aí sim mostrar ao seu torcedor quais seriam as suas intenções com esse jogo. Tá certo? É isso. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e foco no Náutico, tá? Todos os jogos agora que o Botafogo tem na Série C são muito mais importantes do que esses 2 jogos contra o Flamengo. Então, é focar na Série C para subir para a Série B. É nóis.